Isa e Caio Junqueira, estamos nesse momento com a decisão que leva à prisão do ex-ministro Braga Neto em mãos. Como a Luísa destacava aqui logo no início da cobertura, que seria publicada, seria publicizada a qualquer momento. E temos agora aí na tela da CNN Brasil a decisão da prisão do ex-ministro general Walter Braga Neto. Aqui a gente destaca alguns trechos dessa decisão, trazendo aqui o que diz nesse momento o documento. Destacamos os fatos novos que surgiram e que levaram a esse pedido de prisão do ex-ministro do governo Bolsonaro. O destaque é, depois da apresentação daquele relatório final da Polícia Federal, que pede o indiciamento de 37 pessoas, entre elas o general Braga Neto, também o ex-presidente Jair Bolsonaro, a autoridade policial, portanto aqui falando, a Polícia Federal, com novas provas obtidas, apontou que Braga Neto atuou no sentido de obter informações relacionadas ao acordo de colaboração firmado com Mauro Cid, justamente o que destacávamos. A tentativa de Braga Neto de obter as informações que Mauro Cid vinha prestando à Polícia Federal diante daquele acordo firmado de delação premiada. Ressalta-se, inclusive, que a Polícia Federal apontou que o novo depoimento prestado por Mauro César Barbosa Cid, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, apresentou elementos que permitem caracterizar a existência de conduta dolosa de Walter Souza Braga Neto, no sentido de impedir ou embaraçar as investigações em curso, o que pode configurar delito. E aí a gente prossegue nessa mesma página para um outro ponto de destaque. Conforme detalhado pela Polícia Federal, há vários elementos de prova que evidenciam que Braga Neto atuou de forma dolosa para impedir a total elucidação dos fatos, notadamente por meio de atuação concreta para obtenção de dados fornecidos pelo colaborador Mauro Cid em sua colaboração premiada, com o objetivo de controlar as informações fornecidas, alterar a realidade dos fatos apurados, além de consolidar o alinhamento de versões entre os investigados. E aqui um ponto de destaque, a gente tirando a tarja, consegue até ver que na decisão esse trecho aparece em negrito e em caixa alta. A perícia realizada no celular apreendido em posse de Mauro César Lorena Cid, estamos falando aqui do pai de Mauro Cid, demonstrou uma intensa troca de mensagens com Braga Neto, bem como que todas as mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp foram apagadas nas primeiras horas do dia 8 de agosto de 2023, 3 dias antes da denominada Operação Lucas, que apurou ações do grupo criminoso relativas ao desvio de presentes de alto valor, joias recebidas em razão do cargo pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e por comitivas do governo brasileiro. Esse é um dos trechos que a gente destaca aqui, que foram fatos novos acrescentados a essa investigação, Caio Junqueira, e que levam à prisão do general Braga Neto. Carol, o que a gente chama atenção, pedir até para o pessoal destacar, a página 15 ali da decisão, é uma decisão de 33 páginas, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. E, a certa altura, basicamente, a gente está lendo ali a decisão ainda, mas neste trecho especificamente que a gente está vendo na tela, há a conversa ali, um interrogatório, né, uma audiência, uma oitiva realizada pela Polícia Federal no dia 5 de fevereiro de 2024, quando o Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, é o grande delator desse caso todo, confirmou que o Braga Neto tentou obter os dados sigilosos relativos ao acordo de colaboração premiada, como? Quem que o Braga Neto acionou? O pai do Mauro Cid, que também é um general conhecido, o general Lorena, né? O nome dele é Mauro César Lorena Cid, é o pai do Mauro Cid. E aí o que o Braga Neto fez, segundo mostra aqui na decisão de Alexandre de Moraes? Depois que foi homologada a colaboração premiada, houve contatos ali do Braga Neto
com o pai do Mauro Cid para tentar obter informações. E aí, nesse trecho que a gente está vendo na tela, o Mauro Cid, ele diz, basicamente, abre aspas, nas palavras do Mauro Cid. Mauro Cid diz, basicamente, isso aconteceu logo depois da minha soltura, quando eu fiz a colaboração naquele período, onde não só ele, o Braga Neto, como outros intermediários tentaram saber o que eu tinha falado. Isso fazia um contato com o meu pai, tentavam ver o que eu tinha, se realmente eu tinha colaborado, porque a imprensa estava falando muita coisa. Ele não era oficial e tentando entender o que eu tinha falado. Tanto que o meu pai, na resposta, que é aquela de terceiro, disse não. O Cid falou que não era. E aí, nessa oitiva do dia 5 de fevereiro de 2024, o delegado da Polícia Federal que conduz essa investigação, Fábio Schor, diz, esse contato que ele fez com o seu pai, como é que foi esse contato? Mauro Cid diz, normalmente era por telefone, até pela distância entre as cidades. E aí o Fábio Schor, o delegado, pergunta, o seu pai no Rio? E o Mauro Cid fala, meu pai no Rio, ele em Brasília, ele Braga Neto, meu pai em Niterói. Não posso confirmar se teve contato pessoal, mas eu acho que não. E aí o delegado pergunta, por telefone ele ligava para tentar obter informações do acordo de colaboração premiada? E aí o Mauro Cid responde, isso, logo depois que eu fui solto naquele burburinho inicialmente. E não houve aquelas perguntas, aquelas respostas que estavam lá, obviamente não confirmam o que eu falei na colaboração. Então talvez intermediários pudessem estar tentando chegar perto de mim, até pessoalmente, para tentar entender o que eu falei, querer questionar. Mas como eu não podia falar, eu meio que desconversava e ia para outros caminhos para não poder revelar o que foi falado. Isso porque, no acordo de colaboração premiado, o delator, o colaborador, não pode passar as informações que ele prestou aos investigadores. E aí, mais uma vez, o delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, pergunta ao Mauro Cid, o senhor confirma que ele, Braga Neto, tentou obter informações do acordo de colaboração premiada? E o Mauro Cid diz isso, né? Ou seja, ele acaba confirmando. Então, para nós entendermos o cerne ali, o elemento central dessa prisão do Braga Neto de hoje, basicamente é uma tentativa de obter informações sobre o que o Mauro Cid delatou e colaborou para a Polícia Federal. Carol. E trazemos mais trechos dessa decisão, mais um em destaque na tela, que faz referência àquele plano para assassinar autoridades, entre elas o presidente Lula. É um trecho que está na página 17, que a Luísa Martins, nossa analista, também destaca para a gente, está inclusive em negrito aqui na sua tela, portanto, é um trecho de destaque dessa decisão. Ressalte-se ainda que, além dessas novas provas indicarem a atuação dolosa de Walter Souza Braga Neto na tentativa de obstrução da investigação, o novo depoimento do colaborador Mauro César Barbosa Cid, em 21 de novembro de 2024, e aqui destaco que esse depoimento também já vinha sendo ressaltado pela Luísa Martins, pela Jussara Soares. Esse depoimento, corroborado por documentos juntados aos autos, aponta que foi Walter Souza Braga Neto quem obteve e entregou os recursos necessários, e a gente está falando também da questão financeira destacada há pouco pelo Gustavo Uribe, para a organização e execução da Operação Punhal Verde e Amarelo, evento Copa 2022. Quando a gente fala sobre essa Operação Punhal Verde e Amarelo, evento Copa 2022, é justamente aquele plano de assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Luísa. Carol, além desse trecho aí que está em negrito, que você acabou de ler, em seguida, na decisão, fala justamente o que a gente vinha falando aqui desde cedo, né? De que os esclarecimentos prestados por Mauro Cid naquela reunião com o ministro Alexandre de Moraes, naquela audiência que o ministro convocou, depois que a Polícia Federal viu indícios de omissões ou contradições ali no seu acordo de delação premiada, esses esclarecimentos foram providenciais, cruciais para o que a gente vê agora na decisão, né? Para essa ordem aí de prisão preventiva de Braga Neto. O
ministro Alexandre de Moraes diz isso expressamente ali, logo em seguida desse trecho que você leu, que em 19 de novembro, em virtude das contradições existentes entre o depoimento do colaborador e as investigações realizadas pela PF, designou realização de audiência e que nessa audiência de confirmação da delação premiada, em relação à participação de Braga Neto nos fatos sobre o golpe de Estado, Mauro Cid apresentou novos elementos importantes sobre as circunstâncias da reunião ocorrida no dia 12 de novembro na residência de Braga Neto. E essa reunião, Carol, como a gente também vinha dizendo aqui agora há poucos minutos atrás, foi nessa reunião em que ficaram acertados os últimos detalhes para dar andamento ao plano que ficou conhecido como Punhal Verde Amarelo, que era um plano para não só dar um golpe de Estado, isso já vinha sendo articulado há bastante tempo, mas para dar um golpe de Estado por meio do assassinato de altas autoridades da República, né? O assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do próprio ministro Alexandre de Moraes. E aí, houve a apresentação desse plano nessa reunião que ocorreu na casa de Braga Neto e foi a partir da aprovação desse plano pela organização criminosa, isso a PF também coloca, que os militares começaram a implementar a logística necessária para a execução dessas ações. E aí, a partir daí, é que começaram, inclusive, a monitorar de perto os passos do ministro Alexandre de Moraes, acompanhar os trajetos que o ministro fazia no seu dia a dia para dar andamento a esse plano do Punhal Verde Amarelo, para prender o ministro Alexandre de Moraes e, eventualmente, conseguir assassiná-lo como medida aí, fundamental para a organização criminosa para poder concretizar esse plano de golpe ali depois que Bolsonaro perdeu, né, as eleições em 2022. E aí, cita também nessa decisão que agora está pública, né, como a gente coloca aí na tela, que o general repassou diretamente ao então Major Rafael de Oliveira dinheiro em uma sacola de vinho que serviria para o financiamento das despesas necessárias à realização da operação. Então, coloca Braga Neto, além de anfitrião dessa reunião em que foi apresentado esse plano de golpe, em que esse plano foi aprovado, eles usam essa palavra aqui no relatório, né? Houve um aval de Braga Neto para concretizar esse plano. E aí, logo nos dias seguintes, houve, então, o início das ações executórias, né? Para dar concretude, digamos assim, a essa operação para prender e assassinar Lula, Alckmin e Moraes. Então, esse relatório, né, essa decisão, na verdade, do ministro Alexandre de Moraes, cita a questão da obstrução de justiça como um ponto fundamental para justificar a prisão preventiva. Afinal, solto, Braga Neto poderia atuar para atrapalhar a investigação, mas também coloca esses esclarecimentos de Mauro Cid e esses novos elementos trazidos por Cid em relação à atuação de Braga Neto como medidas que justificam, então, essa medida da prisão preventiva. Carol.